Hoje eu estava vendo a história muito interessante de um homem que era paralítico há muitos anos. E nessa história, o que eu achei interessante foi o seguinte: esse homem, ele não andava. E ele estava paralítico já há muitos anos. E o interessante é que ele não desistiu. Quando ele descobriu que Jesus estava passando por ali, ele resolveu esperar Jesus. E essa história dele é tão bonita, porque ao chegar perto de Jesus, ele poderia pedir qualquer coisa. No entanto, ele ficou calado. E Jesus fez uma pergunta para ele. O que ele queria? Era óbvio o que ele queria. Porém, ele permaneceu calado. E Jesus pegou e falou para ele: pegue a tua cama e ande. Levante-se, pegue a sua cama e ande. O que essa história tem a ver com as nossas vidas, né? E muitas vezes a gente fica paralítico, paralisa os nossos sonhos, paralisa a nossa vontade, o nosso desejo de reagir, a nossa vontade de ir mais adiante. E por muitas vezes, por causa disso, a gente desiste de sonhos da nossa vida, que a gente tem, mas por causa das dificuldades da vida, a gente acaba por desistir. Às vezes, a gente pensa que nunca vai conseguir nada. Mas o que eu acho interessante nessa história, e trago ela para a nossa realidade, é que Jesus naquele momento disse a ele, para ele levantar e andar. Por muitas vezes a gente deixa de levantar. Tem até um ditado que talvez muitos de vocês conhecem, mas eu ouvi isso muito quando eu era pequena, né? Pequena não, né? Mais nova, fiquei pequena, não sou até hoje. Quando você cai, bate a poeira, levanta e vai de novo, né? E a maioria das vezes a gente deixa de fazer isso, né? Às vezes por um tombo, né? Que a gente levou, de uma decepção, que eu acho que o que mais paralisa a gente, que nos dá medo de andar, é as decepções do dia a dia, né? Então, assim, através dessa história eu posso compreender e posso fazer uma análise da nossa vida no seguinte ponto, que não basta, né, a paralisia chegar na nossa vida. Se a gente se acomodar e deixar isso tomar conta da nossa vida, provavelmente a gente vai deixar de viver aquilo que é magnífico, maravilhoso que Deus tem para a nossa vida. Mas se você se agarrar ao poder que você tem dentro de você e a Jesus, isso fica para trás. Porque quando a gente decide seguir em frente com Jesus, a gente não precisa de mais nada e nem ninguém. Ele é o suficiente. Eu falo sempre, eu perco tudo, mas não perco o meu Jesus, porque Ele é tudo que eu preciso para sobreviver. Ele é tudo que eu preciso para vencer. Então, nessa passagem, eu pus um paralelo com a minha vida, porque teve muitas vezes na minha vida que eu me senti paralisada. Eu achei que eu não ia dar conta. Eu achei que eu não ia sobreviver e eu achei que nunca ia acontecer nada na minha vida. Mas, no meio da madrugada, eu comecei a pensar em tudo aquilo
que Jesus já tinha feito na minha vida, tudo aquilo que Deus tinha me proporcionado, e percebi que naquele momento de queda, que eu tinha caído, que eu estava sem esperança, que eu estava sem incentivo, que eu estava triste, Jesus estava do meu lado, Deus estava no comando das coisas, entende? Então, eu parei para pensar, se Ele me ajudou até aqui, por que não acreditar que Ele não vai me ajudar de agora para frente? E quando eu me desprendi daquele sentimento que é egoísta, que a gente quer porque quer naquela hora, eu passei a perceber que nem tudo é no tempo da gente. Tem muitas coisas que é no tempo de Deus. E somente Ele pode fazer as coisas acontecer na hora certa. Se você está aí no momento da tua vida inseguro, triste, ou até mesmo esperando algo novo acontecer, não se preocupe. Não tenha pressa, não tenha medo, faça como o paralítico. Levante-se e vá. Pega na mão de Jesus. Vai, que Ele vai te levar para onde você precisa ir e aonde você quer estar. Então não fique triste, não se abale com as tempestades da vida, com as paralisações da vida. Se você cair, respira fundo e vai, porque você vai ser muito feliz. Aquilo que você guarda no seu coração, nas suas emoções, que você tem guardado só para você e não contou para ninguém, vai se realizar. Muitas vezes a gente sai falando coisa antes de acontecer e as coisas não acontecem. Então, aquilo que você guarda para você, que é um bem precioso, que é um bem carinhoso, né, de Jesus para ti, isso sim realiza com mais rapidez, porque o segredo protege a bênção, entende? Então, assim, creia, tenha fé, que as coisas vão mudar, que as coisas novas vão acontecer para você e que você vai ser muito, muito, muito feliz. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E assim como o paralítico, comece a andar. E faça uma frase que esses dias eu falei: ore, mas ore conforme seja. Oração, ora e ação, e você vai se surpreender no final. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Fica com Deus, tchau!